Você tem mais para receber de Deus aí? Tem mais lugar em você aí para receber? Depois de tanta presença, tanto testemunho, né? Deus tem feito maravilhas em nosso meio e você não pode ficar de fora. Diga para o seu irmão, você não pode ficar de fora. Diga assim, Deus está fazendo. Amém? Deus está fazendo. E aí eu falei assim, o que eu vou pregar essa noite com tanta informação, tanta coisa, tanto mover de Deus, o que a igreja do Senhor precisa ouvir nessa noite. E muito do que eu vou falar aqui, não quero falar muito, mas do que eu já preparei para falar aqui, já foi falado aqui pelos irmãos. Principalmente, fazer o melhor para o Senhor. Tudo que nós fizemos que seja o melhor para o Senhor. O local que nós fomos nos inspira porque desde a entrada do lugar, desde aqueles irmãos que ficam lá para poder colocar os carros no estacionamento, desde aqueles irmãos que estão ali na recepção. Irmãos, nós chegamos lá no primeiro dia e a mulher se jogou no chão, se ajoelhou, pediu um abraço a Isabelle, a Davi, sabe? Você vê a presença, o amor de Deus, a paixão por Jesus naquele lugar, e isso nos inspira demais. Porque você chega no lugar, você já aquele arrepio, aquela presença, você vai sentindo e algo vai te tomando assim que você fala, eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso me movimentar. A igreja é literalmente um movimento, ela não é um monumento. E há 3 coisas nessa vida que eu amo, Milton, eu amo 3 coisas nessa vida. A Trindade, que ninguém pode tocar. Diga comigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem todos eles em você, amém? Ele está aqui neste lugar. Outra coisa que eu amo demais, a minha família. Sou casado há 12 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, Davi com 8 anos, Isabelle com 4 anos, casado com Rayane. E eu amo demais a minha família, assim, depois de Deus, não tem nada melhor que eu possa, um lugar de refúgio, um lugar de amor, de presença de Deus, porque a gente acha que a gente está aqui neste lugar, é a presença de Deus. Não, você está na sua casa, a presença de Deus está naquele lugar. Você representa Deus na sua família. Você sabia disso? E a terceira coisa é a igreja, a minha igreja. Eu amo essa igreja, irmãos. Eu amo a igreja do Senhor. São 2 coisas que o inimigo pode tocar, mas ele não pode falir. É a igreja e a família, porque a igreja e a família são 2 instituições criadas por Deus. A família criada no Jardim do Éden, ali, aí minha amada chegou, viu? Glória a Deus. E sabe, a família que foi criada ali no Jardim do Éden, né, Adão e Eva ali no princípio, que Deus criou a primeira instituição, que Ele ama, que Ele luta, que Ele está junto. E a igreja que veio depois de Jesus, a igreja santa, poderosa, imaculada, remida, salva, justificada, a igreja que é você. Olha para o seu irmão, olha para a igreja do Senhor, olha para a igreja do Senhor, olha no olho dele, olha para a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, e nós amamos a igreja do Senhor, e por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós acreditamos ainda que a igreja, ela é viva, ela é não é um monumento, ela é um lugar de movimento, de estarmos adorando ao Senhor, enquanto você está aqui dentro, outros estão se movimentando, trabalhando nas crianças, outros estão lá fora cuidando da recepção, outros estão na comunicação. Isso é a igreja. Eu não sei se eu vou conseguir repetir a frase do Carlito, né? Ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer porque não é grande. Acertei. Ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer porque não é grande, né? E dentre várias coisas que a gente ouviu lá, fomos ministrados com laboratórios, com palavras, com teatro, irmãos, de tudo, você não imagina o que é a excelência do lugar. Às vezes as pessoas, vamos fazer, né, dar o seu melhor, né, e muitas vezes nós chegamos atrasados, muitas vezes a gente chega desmotivado para fazer as coisas de Deus, cansados, né? Não que a gente não possa se cansar, mas a gente precisa refletir um pouco mais sobre as nossas motivações e movimentar para o reino de Deus, o reino do nosso Pai.
Sabe quando você recebe uma proposta de trabalho, algo extra, algo que vai te gerar uma renda extra, algo a mais, você vai todo feliz. Você pode estar acabado, sim ou não, mas você vai, não vai? Por quê? Porque é algo que vai te ajudar a sustentar. Mas a igreja é o sustento da sua vida espiritual, a igreja é o sustento da sua família, a igreja do Senhor está no corpo do Senhor, movimentando, é o sustento da sua vida com Deus. É algo poderoso. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, você pode abrir para a gente, Mateus, Felipe, não sei quem está aí, Felipe, Efésios capítulo 2, aleluia, sim, Jesus, vamos ler bem alto, 2, 8, 9 e 10, 8, 9 e 10, vamos lá, vocês são salvos pela, aleluia, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você pode falar assim, Ele de antemão planejou para mim, fale assim, planejou para mim. Deus tem um plano na sua vida, amém? Glória a Deus. E aí, a gente pode olhar para esse texto e falar assim, a salvação é pela fé. Fala, a salvação é pela fé. Pela fé sois salvos. Por quê? Porque a fé em Jesus Cristo, aquele que fez a obra, aquele que veio, se fez, o Deus que se fez carne, o Deus encarnado, foi a uma cruz, não desistiu da minha vida, não desistiu da sua vida, foi até a cruz. Isaías já dizia, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, é Ele, Isaías já falava há 700 anos, Ele vai vir, Ele veio, Ele foi até o fim, Ele foi até a cruz, a pior morte que poderia acontecer naquela época, e não desistiu de mim, de você. Isso é pela fé, é pela graça que sois salvos. Mas não para por aí. Muitas pessoas pegam esse texto, esse versículo e falam, vai pela graça, é pela fé, a graça de Deus me basta, só tua graça me basta. É tão bom cantar, né? Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer, não é? Então, mas não é isso somente que Deus criou a nossa vida, não foi só para isso. Eu poderia chegar e falar assim, bom, eu amo a igreja do Senhor, Alexandre, eu amo a igreja do Senhor, então vamos cultuar junto hoje? Eu posso ficar sentado aqui, glória a Deus, aleluia, vamos assistir o culto, né? Muito bom, eu amo a palavra de Deus, eu amo a pregação, eu amo os louvores. Pai, você viu lá como é que aquela irmã canta, hein? Aquela do cabelinho vermelho, né? No estilo. Gente, a outra ali do cabelo encaixado, o outro lá, não canta muito? Que bênção, né? E os testemunhos, hein? Teve um rapaz lá com a voz forte, hein, rapaz? Eita, só testemunho valente, que bênção, muito bom, né? Olha, e a palavra, hein? Que palavra poderosa, glória a Deus. Mas eu posso chegar também outro dia aqui e ficar olhando, né? Rapaz, o louvor não foi muito bom hoje não, hein? Né? Tava meio assim e tal. Acho que o pessoal não estava muito inspirado, não. Será que eles se prepararam? Você acha que não, né? Não foi com excelência, não, né? É um teatro, hein, gente? E, rapaz, e a igreja, né? Hoje eu não sei se eu senti muita presença de Deus, né? E eu posso ficar aqui, irmãos, simplesmente olhando, vendo as coisas acontecerem, vendo o Marquinho passar para lá, tirar foto, voltar, ir lá na comunicação, vendo os irmãos ali da recepção, vendo as coisas acontecerem, e eu estar dentro do corpo de Cristo não fazendo nada. Mas eu posso também me levantar e falar assim, Senhor, chegou a minha vez, eu não vou ficar mais parado no corpo de Cristo, agora é hora de eu começar a trabalhar no corpo do Senhor, porque nós vamos ver nos outros versículos que a fé sem obras, ela é morta. E foi isso que Lutero não entendeu. Quando Lutero, protestante, né, há mais de 500 anos atrás, ele fez as 95 teses, Martinho Lutero, o pai do protestantismo, ele não entendeu uma frase, um versículo de Tiago, a fé sem obras é morta. E aí,
como ele veio do catolicismo, ele achava que por fazer, ele era merecedor de uma salvação. Comprar indulgências, comprar pedaços do céu. Imagina se a gente tivesse que comprar um pedaço daquele lá da igreja da cidade, ia ser um pouquinho caro para a gente entrar no céu. Quando ele percebeu que aquilo era um grande engano, ele escreveu os 95 teses e falou: é pela graça que você é salvo, não é pelo seu esforço. Porém, Tiago vai falar: se você não tiver obras, a tua fé é morta. E aí ele bugou, foi a única coisa que ele não entendeu. Mas nós entendemos pela graça de Deus que nós somos um corpo em movimento. Eu estava pensando nessa mensagem, né, meditando nela, e aí de repente eu olhei para os meus pés, estava descalço, eu olhei, aí eu falei: são iguais, né? Parecem ser iguais. Um dedo é um pouquinho mais gordinho que o outro e tal, de um pé para o outro, mas eles são iguais, e tem a mesma função, né? Fazer com que eu caminhe, que eu ande, que eu me sustente. Eu fiquei pensando sobre isso, e aí eu fiquei pensando assim, e o Espírito Santo foi ministrando, e se só uma perna, um pé se movimentar, como é que ia ser, hein? Como é que ia ser? Como é que ia ser a igreja do corpo de Cristo? Como é que ia ser? Não ia fortalecer um lado e atrofiar o outro lado? Não ia ser muito mais difícil, pesado, ia sobrecarregar para o lado que está sofrendo o peso? O que o Espírito Santo está me dizendo nessa noite? Existem muitas pessoas que precisam entrar na obra do Senhor e fazer algo para que esse movimento não pare, esse movimento continue crescendo e mais pessoas venham para encher este lugar, para encher Trancoso da presença de Deus e de pessoas cheias do Espírito Santo. Coloca no versículo 8 aí de Efésios 2. Vocês viram que foi pela graça que nós fomos salvos. Vocês viram que é um presente de Deus. Isso não vem de vocês, é uma dádiva. Dádiva significa presente. É Deus que faz. Eu me lembro que eu fui para o Rio de Janeiro com 13 anos. Eu saí da minha cidade, no interior do Espírito Santo, para morar no Rio de Janeiro. E eu fui como católico. E meus pais católicos, minha vida sempre assim. E Deus me levou para lá para me salvar, para me fazer conhecer o meu Jesus de verdade, o Jesus que salva, o único que pode nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz, o único que pode nos tirar do lamaçal do pecado para a sua graça verdadeira, o único que pode ser o intermediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo nosso Senhor. E eu me lembro que eu fui numa igreja batista. Eu estava numa quarta-feira com os irmãos, como se fosse um estudo que a gente faz das terças, uma célula, um momento ali, e eu comecei a perguntar, eu estava com muita sede, e eles falaram: domingo você vai na igreja com a gente? Eu falei: vou, e eu fui na igreja no domingo. Irmãos, eu estava sentado lá atrás, lá no final, nas últimas cadeiras, e quando no final o pastor fez o apelo e falou: quem quer aceitar o nosso amado Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu não me lembro de mais nada, eu só me lembro de estar na frente do altar. Por isso que eu lembro dessa mensagem, eu falo: é Ele que me salva, é Ele que me dá de presente a salvação, é Ele que me buscou de um lugar e me levou para a luz dEle. É de graça. E é Ele que faz, eu não posso fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa: você não pode fazer nada para se salvar. Você só precisa acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Amém? Glória a Deus. E no verso 9, tem uma chave ali, que é orgulhar, diga orgulhar. Ele continua falando, Paulo continua falando assim, não é uma recompensa pela prática de boas obras. Porque qual é o problema que pode acontecer com o Filho de Deus? É ele achar que ele faz mais, é ele achar que porque ele faz mais do que um outro irmão, e ficar orgulhoso pelas obras que ele está fazendo. Alguém disse aqui que não é por aquilo que eu estou fazendo, mas é pelo que o Senhor faz através da minha vida. É Ele que faz, a glória é dEle, para que ninguém venha se orgulhar. Lá em Provérbios 16, 18 ou 18, 16, vai dizer assim, que o orgulho precede a ruína. O que é o orgulho precede a ruína?
É 16, 18 mesmo. O que é o orgulho precede a ruína? É quando a gente acha que naquele momento a gente está fazendo a nossa própria obra. É que a gente está fazendo com o nosso próprio braço. É que a gente está fazendo por nosso próprio mérito. É que a gente está fazendo algo que a gente precisa ser visto e não servir. Deus nos chamou para servir e não para ser visto, amém? Se você puder ser visto, amém, mas que seja para a glória de Deus. Que o orgulho não tome o nosso coração, para que a gente não venha uma queda sobre a nossa vida. E às vezes a queda é Deus nos jogando no deserto. Não é Ele te jogando para fora da salvação, é te jogando no deserto, para que você volte a recalcular sua rota, alinhar o seu coração com os céus, entrar em obediência novamente e dizer: só o Senhor é Deus na minha vida, não sou eu que faço. Vocês acham que sou eu que curo? Não, é o Senhor que cura através da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só existe duas formas de receber recompensas de Deus. Uma é na terra e a outra é no céu. Só que não dá para receber as duas. Ou você recebe a da terra ou você recebe a do céu. Se você quiser receber a honra da terra, você não vai perder a do céu. Mas se você abrir mão da honra da terra, como Jesus fez, se humilhou, colocou-se em posição de servo, Ele está no mais alto lugar, à direita de Deus Pai, acima de todos os nomes. Se você for a qualquer lugar do mundo, a Israel, você vai ver lá o túmulo de Davi, está lá só com os ossos dele lá, se tiver ainda, depois de tanto tempo. Se você for no túmulo de Maomé, de Buda, você vai achar lá os ossos, alguma coisa deles lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, você só vai ver uma pedra removida. E o seu coração vai saltar que Ele está vivo e reina para todo sempre. Diga assim: Deus é comigo. Aleluia. E o 10 é que existe uma missão preparada para nós. Deus tem um plano de te usar. Está na hora de sairmos da zona de conforto. Efésios 2:10. Coloca aí na tela para a gente caminhar. Efésios vai dizer que, Efésios 3, se eu não me engano, não precisa colocar não, vai dizer que, Efésios 1:4 vai dizer que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Existia um propósito na minha vida e na sua vida. Você acha que saiu do ventre da sua mãe, foi o seu pontapé inicial? Não, o seu pontapé inicial foi lá, nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. E a prova está aqui, que Deus fala através do seu Filho, o seu apóstolo Paulo, dizendo para mim e para você: pois somos, diga eu sou, somos todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Pois somos, pode deixar na tela, obra-prima de Deus, criados, diga criado, fala eu fui criado, em Cristo. Você sabia disso? Antes da fundação do mundo você foi criado em Cristo, a fim de que? Realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Realizar o que? Boas obras. Irmãos, nós já estamos aí, vocês viram aqui, esse mês já faz 1 ano que a gente está com o Armazém do Bem, um armazém que tem abençoado muitas vidas. Se a gente for ver quantas famílias, né, vamos ver aí quase umas 200 famílias, né, durante esse período foram abençoadas através dessa obra que eu e você, nós fazemos, que você contribui, que você abençoa, que você se faz como igreja. E Deus tem muito mais para nós, amém? Quem quer trabalhar na obra do Senhor? Amém? Se acharmos que participar ativamente da obra da igreja é coisa do passado, estamos contrariando o próprio Jesus, que trabalhou duro em seu ministério e seus discípulos. Quando você olha para Jesus, você vai ver que Ele trabalhou duro para que a palavra chegasse até nós. Você vai ver que Ele, a partir dos 12 anos, já estava no templo debatendo com os eruditos, doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus. Ele estava ali. E aos 30 anos ele começa seu ministério e ele começa todos os dias a buscar a presença do Pai. Sabe qual era o segredo de Jesus? Era uma palavra chamada solitude. Diga solitude. Solitude não é solidão.
Solitude é você buscar a presença fora da presença de outras pessoas. É você querer intimidade, é você buscar, lá em Mateus 6,6 diz assim: você quer intimidade, vá para o seu quarto, entra no seu quarto, fecha a tua porta, busca o seu pai que está em secreto, e aquele que está em secreto te recompensará. Como que ele vai te recompensar? Te enchendo da presença dele. Assim você vai se tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus, que te amou primeiro e te escolheu antes da fundação do mundo. Jesus, você vai ver lá que todos os dias ele estava ali, atendendo o povo, curando, ele estava dando pão, ele estava dando a palavra, ele estava ministrando os corações, ele estava conversando, ele estava olhando, ele estava perdoando, ele estava ministrando, ele estava ensinando. Mas daqui a pouco a Bíblia fala assim, e se retirou para um monte, para um lugar deserto, para se encontrar com Deus Pai. Isso é solitude, é querer a presença de Deus. A gente entende que a igreja, o local aqui, o templo, a congregação, o local que nós estamos essa noite, é um local de pit stop, como se a gente estivesse numa corrida, sabe aquela corrida do Fórmula 1? E a gente está correndo com muita intensidade, buscando ter uma vida que agrada a Deus, buscando uma vida que vai fazer com que as pessoas queiram Deus também, aí fora. E aqui é o pit stop, você para rapidamente, troca ali, se abastece, se enche de Deus, e agora eu vou lá para fora, eu vou correr mais, porque eu quero mais, eu quero ser um vencedor nessa corrida. E a corrida, ela não para, ela tem uma corrida aqui, depois tem em outro lugar, depois tem em outro lugar, e a gente vai indo, vai correndo, mas a gente precisa parar para se abastecer. E Jesus fazia isso. Quando você olha para o ministério de Paulo, você vê a mesma coisa, uma intensidade de buscar a Deus, uma intensidade de abrir igreja, uma intensidade de ensinar. Lá em Romanos 15, 18 a 20, nós vamos ver aqui na mensagem, o quanto Paulo lutou para que o evangelho chegasse aqui hoje. O quanto Paulo trabalhou, batalhou, buscou, sofreu naufrágio, sofreu prisões, sofreu açoites, apanhou, foi preso injustamente. Romanos 15, versículo 18. Dá para pôr aí? Beleza. E no entanto, não ouso me vangloriar de nada. Paulo está dizendo, exceto do que Cristo fez por meu intermédio. Quem fez por intermédio de Paulo? Cristo, diga Cristo. É Ele que faz em nosso intermédio. A fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem, pelo meu trabalho. Diga trabalho. Trabalho na obra. Versículo 19. Convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas, e pelo poder do Espírito de Deus, assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico, que era outro lugar. Verso 20, sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre outro alicerce alheio. Trabalhar para Deus não é do nosso mérito, como foi falado aqui. Trabalhar para Deus é o mérito dele próprio em nossas vidas, porque até a nossa fé é Ele que injeta em nós. Não sei se você sabia disso, mas nessa noite Deus está aumentando a fé de muitos aqui, porque Ele está presente neste lugar, aumentando a nossa fé, para que nós possamos parar nesse pit stop, nos abastecermos e termos mais uma semana de vitória na presença do Senhor. Mais uma semana que você vai dizer não para o pecado, mais uma semana que você vai dizer não para aquilo que desagrada a Deus, mais uma semana que você vai lutar e ser vencedor. Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscai primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem gente correndo atrás de uma bênção, porque ainda não entendeu o que é filho, e o filho ele não precisa fazer nada para o pai abençoá-lo. Quem é o filho quando você era pequeno? Que ficava perguntando, papai, né, será que amanhã a gente vai ter comida? Será que vão ter lugar para dormir? O pai já provia tudo, a mãe já provia tudo.
Quem é o pai aqui que não se preocupa com o filho? De pensar assim, olha, eu vou dar o melhor para o meu filho, aquilo que puder. Imagina nosso Deus Pai cuidando de nós e nos dando todas as coisas. Então vamos mudar a mente de escravo, de vir para a igreja para buscar a bênção. Ei, você já é abençoado. Você já é abençoado. Você é co-herdeiro com Cristo. Tudo que está nas escrituras foi escrito para mim e para você. Tudo que está na palavra de Deus é uma carta de um pai para seus filhos. É uma carta do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo um paizinho querido, a qual nós chamamos Abba Pai, que está escrevendo para mim e para você tudo o que Ele tem de promessa, tudo o que Ele quer entregar na sua vida e na minha vida. É só você adorar. 2 Pedro também foi outro que trabalhou duro, né? Não só escreveu coisas para a gente poder trabalhar duro, mas também trabalhou duro na obra do Senhor. 2 Pedro 1, versículo 10 e 11. Se der tempo, isso aí já está aí. Vamos ler juntos? Vamos lá? Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais o quê? Tropeçarão. Olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, ó, trabalhe ainda mais arduamente. Você acha que está trabalhando muito para o Senhor? Nós estamos fazendo é pouco. Pedro está dizendo, trabalhe arduamente. Nós precisamos deixar um legado para as pessoas que vão vir, para as próximas gerações. Você não nasceu nessa geração, nesse período, nesse tempo, nesse século, nessa década, nessas décadas por acaso. Você nasceu nesse tempo porque o Senhor quis que você nascesse e fizesse a diferença onde você estiver. E você está em Trancoso. Então nós temos que fazer a diferença em Trancoso, trabalhar mais arduamente. E olha o que ele fala: façam essas coisas e jamais o quê? Tropeçarão. Por quê? Caminhar na presença de Deus, caminhar na obra de Deus, caminhar fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chama para fazer, nos faz permanecer de pé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa perspectiva em Deus, que isso tudo vai passar, é tudo passageiro, e um dia nós encontraremos com Ele na glória. E tudo que nós vemos aqui vai soar no nosso coração assim: valeu a pena. Valeu a pena abrir mão do pecado desse mundo, valeu a pena abrir mão das coisas desse mundo, valeu a pena perdoar, valeu a pena deixar uma ira para trás, valeu a pena viver a vontade do Senhor. Há momentos que é difícil, mas o próprio Pedro, a palavra do Senhor está dizendo: você precisa mostrar que de fato foram chamados e escolhidos. Jesus um dia disse assim: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São aqueles que falam, que amam o Senhor, mas não fazem nada para o Senhor, ou fazem pouco. E Pedro está dizendo: olha, para vocês de fato mostrarem que foram chamados, escolhidos por Deus, que receberam a salvação, a vida eterna, algo vocês precisam fazer para que isso seja cumprido, que as pessoas vejam isso. A palavra diz assim, que a criação, as pessoas aguardam ansiosamente, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação das boas obras, daqueles que foram chamados para as boas obras de Deus, os escolhidos de Deus. E fazendo isso, nós vamos permanecer em pé, na presença de Deus, agradando ao nosso Pai. Versículo 11: assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor. Irmãos, a gente precisa ler isso aqui junto. Eterno, reino eterno. Nós estamos vivendo um tempo passageiro. É um reino de governos passageiros aqui na terra. Mas há um governo que jamais será abalado. Há um governo que jamais acabará. É um governo eterno. Diga para o seu irmão: vale a pena. Vale a pena servir esse Deus. Vamos ler juntos? Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. E isso celebra mesmo a sua entrada no céu. Imagina você ouvindo aquela doce voz
Entra, meu filho amado, para o gozo eterno do seu Senhor. Entra, meu amigo. Entra, minha amiga. Nós cantamos aqui nosso amigo Espírito Santo, o Santo Espírito. E Ele quer ser nosso amigo todos os dias. Porque essa voz é que vai nos chamar um dia com grande honra. E uma coroa está nos esperando, uma coroa de glória. Aleluia. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo não nos permite. Eu queria que você ficasse de pé. Coloca na tela, para a gente finalizar, Colossenses 3, versículo 23 e 24. Amém, Jesus. Em tudo o que fizerem, diga tudo. Em tudo. Tudo o que fizerem. Lembra que tudo não é só na congregação. É no seu trabalho, é na sua casa, é na rua, é ajudando alguém. Em tudo o que fizerem, vocês vão representar um nome. Esse nome se chama Jesus. E Ele está falando assim: tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo. É uma alegria servir a Deus, é muito bom, não há algo melhor ou maior. Eu te garanto isso, irmão. Eu já vivi no mundo, coisas do mundo, mas nada se compara com a presença de Deus. Tem uma canção que diz assim: quem já entrou no Santo dos Santos, quem já esteve neste lugar, ama a presença de Deus. Quem já esteve no Santo dos Santos sabe do que eu estou falando. Esse choro que o Salatiel falou aqui é um choro da presença de Deus. É o toque do Espírito. Uma das manifestações do Espírito é quando a gente chora, porque o choro sai de dentro para fora. E o que sai de dentro para fora é porque Deus está movimentando de dentro para fora, e não de fora para dentro. O que nós estamos vendo aqui são pessoas que amam o Senhor, é um culto da presença do Senhor, é muito maravilhoso, mas o que Deus quer movimentar é dentro de nós. A mudança começa dentro de nós, é de dentro para fora. Por isso que Ele está falando: em tudo que vocês fizerem, tudo que vocês colocarem a mão, tudo que vocês forem fazer, tudo que for seja de bom ânimo, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Volta lá, irmãos. Como se fosse para o Senhor e não para os homens. Não faça nada pensando numa recompensa. Não faça nada comparando. Não faça nada querendo retribuição humana. Se vier um elogio, se vier um extra, algo que eles podem te dar, amém. É lucro. Mas trabalhe para o Senhor, porque está separado uma coroa de glória para nós. Essa coroa está, cada uma dos bilhões de pessoas que vão subir, está separada lá, só nos esperando chegar. E vai valer a pena. Então não trabalha para os homens, trabalha para o Senhor. Verso 24. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Diga comigo: Cristo, Cristo, Cristo. Você serve a Cristo. Diga para o seu irmão: você serve a Cristo, você serve a Cristo, você serve a Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Não preciso ser reconhecido por ninguém. Ajude, Senhor, e que de
Seus olhos, comece a orar ao Senhor em espírito, comece a falar com seu paizinho. Aleluia. O Espírito sabe exatamente o que você precisa agora, exatamente. Ele conhece as suas necessidades. Enquanto você ora ao Deus dos céus, ao Deus que a gente adora, ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ao Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, ao Deus que cura, que liberta, que transforma famílias, vidas, o Deus que está aqui nessa noite. Quero fazer uma oração com você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E se de repente você sentiu a presença, o momento, o desejo no coração de trocar a vida que você tem pela vida dele sobre a sua vida, a vida dele movimentando a sua própria vida, receber esse Espírito doce, santo. Se você ainda não fez essa confissão de fé, que está em Romanos 10, versículo 9, que aquele que creu no coração e confessou com a boca, esse já está salvo. Se você ainda não fez essa oração, levanta sua mão que eu quero te ver para a gente fazer essa oração juntos. Aleluia. Cadê a segunda pessoa para Jesus nessa noite? Mais alguém querendo aceitar esse Cristo? Veja bem, eu não estou te chamando para uma religião, para você ter que mudar vestes, não é isso. Jesus quer muito mais do que isso de nossas vidas. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida, Ele quer viver a nossa vida, Ele quer tirar a nossa ansiedade, Ele quer tirar as nossas aflições, colocar o amor dEle vivendo dentro de nós todos os dias, que se chama Espírito Santo de Deus. Se você quer viver isso, há mais alguém que deseja Jesus como Senhor e Salvador? Eu queria fazer um segundo apelo para você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor. Nessa noite o Pai está na casa com os braços abertos, como aquele pai lá de Lucas 15, o que nós conhecemos como filho pródigo.
Mas muitas vezes o filho pródigo está dentro da própria casa, porque o que estava dentro da casa, não, o que ficou em casa, o que estava dentro com os pais ali, se movimentando com os pais, não conseguia se usufruir daquilo que os pais tinham, e só queria reclamar. E talvez você esteja dentro de uma igreja, mas ainda não entendeu que é filho, que desfruta de tudo que o pai tem para a sua vida. Ou talvez você esteja fora, longe, querendo voltar. Essa é a sua hora. Se você deseja isso, levanta a sua mão que nós queremos te ver em nome de Jesus. O Pai está na casa com os braços abertos, esperando você voltar. Aleluia. E o terceiro apelo que eu quero fazer aqui nessa noite, só para você que entendeu algo que eu falei aqui nessa noite. O Senhor nos chama para uma obra. Ele fala que eu e você somos obras-primas dele. E nós somos escolhidos, nós somos salvos, nós somos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro para uma coisa: praticar as boas obras, praticar as boas novas que ele de antemão planejou para nós. Enquanto os irmãos vão cantando aqui baixinho, se você entendeu isso e veio ao seu coração: Senhor, eu preciso fazer mais para a tua obra, eu preciso de mais, eu quero mais, me enche, Senhor, me ativa, Senhor, enche-me da tua presença, acenda uma luz dentro de mim, o teu fogo, a tua chama, o Santo Espírito movimentando a igreja do Senhor. Se você pensou nisso, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente para a gente orar, entregando mais para o Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar primeiramente por esses irmãos que estão entendendo que precisam de mais de Deus, que precisam fazer mais para Deus. Eles já sabem que estão salvos e é por isso que eles estão querendo isso. Eles sabem que não é para ser salvo, porque nós não fomos salvos pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras, mas é salvo para as obras. E fazer a obra, fazer aquilo que Deus determinou para o nosso coração, glorifica o nome dele. Fazer aquilo que Deus determinou no nosso coração só demonstra que nós somos chamados e escolhidos por ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar
Nós oramos nessa noite entregando, ó Pai, o desejo do coração, Pai, dos teus filhos que aqui estão. O Robert, a Samara, a Jailma, a Dinha, que se colocaram ainda mais para derramar mais de Deus na vida das pessoas, a se movimentar mais no corpo de Cristo, fazendo com que o corpo de Cristo seja um corpo dinâmico, vivo, que abençoa pessoas. Enche os teus filhos com o teu fogo, derrama cada vez mais o amor do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, a presença do Senhor, o agir do teu Espírito. Fortalece a fé, fortalece a alma, fortalece o Espírito, fortalece, Senhor, o físico. Vai dando força para os teus filhos, aumentando a graça do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essas vidas, ó Pai, que estão nessa noite entregando mais deles, tirando tudo aquilo que são deles para colocar mais o Senhor. Eu peço que o Senhor venha fortalecê-los em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmã Tárcia, que está se reconciliando com o Senhor Jesus, e recentemente recebeu o toque do Espírito nessa noite, e o que ela carrega é tão poderoso, que o inimigo tenta contra a vida dela desde quando ela era criancinha. Ele tenta roubar o propósito de Deus na sua vida, mas eu quero te dizer que hoje é um divisor de águas na sua vida, que Deus está te levando a níveis mais profundos. Ele quer mais intimidade contigo. E o que fizeram com você, Ele está restaurando nessa noite. Receba o toque do Espírito Santo te abraçando. O fim que você deseja, sabe? Aquilo que você coloca diante dele, no seu secreto. É isso que ele quer te dar. Por isso que ele te trouxe aqui nessa noite. E nós vamos orar para que todo mal, todo embaraço, tudo aquilo que te cerca
possa bater retirada no nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar mais uma vez a Tua filha amada, Tárcia, Pai. Deus, uma filha que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, e que nessa noite, Pai, se reconcilia até um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu oro para que tudo aquilo, ó Pai, que foi lançado sobre a vida dela, todas as tentativas, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que o Senhor não planejou, quando ela pensava, quem é que pode me defender? Mas a palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe que esteja amamentando se esqueça de um filho, eu, Senhor, jamais esquecerei de Ti. O Pai verdadeiro, Ele te protege. O Pai verdadeiro, Ele te provê. O Pai verdadeiro, Ele te dá um destino nessa noite. E Ele tem um plano de bens para a sua vida. Um plano de não te fazer mal, mas um plano que você deseja, como você deseja no seu coração. Por isso nós oramos como igreja do Senhor, para que você venha receber tudo aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Ele entregue nas tuas mãos, Ele entregue na sua vida tudo aquilo que Ele tem planejado para você, e você possa andar glorificando o nome dEle aonde você estiver, aonde Ele te levar, que a glória de Deus vá junto com você em nome de Jesus, que Ele te sustente. Amém. Estenda as suas mãos assim, igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito esteja sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Esteja tocando a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Esteja tocando a igreja do Senhor, esteja trazendo cura, Pai, esteja trazendo a bênção, esteja trazendo a vida. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Celebramos ao Senhor, celebramos a Deus Pai, celebramos a Jesus o Filho e celebramos o Espírito Santo.